Amém. Por gentileza, podeis tomar o seu assento. Tome o teu assento. Hoje eu quero falar com você sobre 3 coisas: meta, desejo e objetivo. Qual a diferença entre estas 3 palavras? Primeiramente, eu quero que você pense em algo que você quer alcançar. Pense em alguma coisa que você quer que se torne uma realidade na sua vida. Pode pensar agora mesmo, aí onde você estiver. Agora tenta definir isso que você acabou de pensar e me diga se isso que você pensou é uma meta, se isso que você pensou é um alvo ou se é um objetivo. Defina para mim. Queimou um pouquinho o neurônio, né? Pastor, agora eu fiquei meio confuso. Fiquei confusa porque essas 3 coisas, elas estabelecem uma relação entre si. Elas são parecidas, elas são iguais. É verdade. Só que é muito importante você compreender a diferença entre essas 3 coisas para você poder chegar ao local da sua vitória. Amém? Então, vamos começar a falar sobre o desejo. Se você tiver um papel, uma caneta, anote essa mensagem, é muito boa. Depois você vai comendo ela em casa, você vai estudando, não é? Bom, desejo é toda aquela primeira sensação, aquela primeira manifestação dentro de nós, quando nós queremos alguma coisa na nossa vida. Isso é o desejo. Por exemplo, uma pessoa que é muito solitária, que é muito sozinha, quando ela vê um casal passeando na rua, de mão dadas, abraçadinho, tomando sorvete, se beijando, normalmente essa pessoa ela sente um desejo na sua alma de também ter alguém ao seu lado, não é? Poxa, como eu queria ter uma mulher, um homem de Deus, para eu dividir as minhas experiências com ele, para eu contar o meu dia, para a gente sentar no sofá, para a gente brincar, né? Para a gente sorrir um do outro, né? Para a gente dividir os momentos juntos. Como eu queria, ela vai olhando aquele casal e ela vai sentindo o desejo de ter alguém do seu lado. Quando essa pessoa é do mundo, ela se entrega à depressão, muitas delas se entregam à angústia, se entregam ao pecado. Por quê? Porque ela sente a falta de alguém do seu lado. Às vezes entram em choro. Quantas vezes eu lembro quando eu era mais jovem, que por causa da solidão que eu sentia, eu me trancava dentro do quarto, ligava o som naquelas músicas melancólicas, músicas românticas, e chorava a madrugada toda. Chorava. Quantas vezes eu fiz isso, meu Deus do céu? Que vida miserável era aquela, né? Quem aqui já passou por isso? Levanta a mão assim, ó. Não, peraí, levanta a mão de novo que eu quero ver. Tá bom que só esse pouquinho de gente já passou por isso. Tá bom que você tá com essa bola toda aí, tá certo. Não é? Agora, quando a pessoa tem o Espírito de Deus, que ela entrega a sua vida para o Senhor, o Espírito Santo, ele supre a sua necessidade. Ela está sozinha, mas ela não se sente sozinha, porque ela sabe que Deus está ali com ela. Então ela está feliz, ela está alegre, ela está esperando no Senhor a pessoa certa. É lógico que você não vai ficar para titio, para titia, mas você sabe se dominar, como Paulo disse, em tudo se domina. O atleta de Cristo em tudo se domina. Ele sabe administrar a sua vida, ele sabe se disciplinar. Ele tem a presença de Deus. Desejo é isso. Desejo é a primeira manifestação que você sente quando quer alguma coisa para a sua vida. Quantas vezes você passou em frente a uma casa bonita e você disse: puxa amor, um dia a gente vai ter uma casa igual a essa, né? Quantas vezes você desejou uma casa bonita? Quantas vezes você passou em frente a uma concessionária e você ficou namorando um carro? E você pensava: meu Deus, um dia eu vou ter um carro como esse, um dia eu não vou depender mais do transporte público. Quantas vezes você olhou pela televisão, você é mulher, o cabelo de uma atriz de repente, né? E você diz: puxa vida, queria ter um cabelo igual a esse, queria ter um cabelo bonito desse, não é? E você desejava. Não é pecado desejar, não é inveja não. Há uma grande diferença entre inveja e ter desejo, querido. Inveja é um pecado que você comete aos pares. Ou seja, aquela moça ali faz bolo, e eu sei fazer bolo também. Aí ela faz um bolo melhor do que o meu, e todo mundo fala bem do bolo dela. Aí eu fico com raiva e falo: por que que meu bolo não é melhor do que o dela?
Isso é inveja. Amém? Agora, fora isso, é um desejo, é uma vontade. E desejo não é pecado. Puxa, queria ter a vida daquela pessoa. Agora, não adianta só desejar. Desejo por si só não leva ninguém a nada. Porque até o preguiçoso deseja. Fala para quem está todo, fala assim: você sabia que o preguiçoso é cheio de sonhos? O preguiçoso também deseja. Abre comigo em Provérbios, capítulo 13, versículo 4. Abre só para você ver. Provérbios 13, versículo 4. Salomão vai dizer aqui, Quem achou, diga amém. O preguiçoso deseja e nada tem. Então o preguiçoso deseja mesmo. Mas a alma dos diligentes se farta. Amém? Por que o preguiçoso deseja e nada tem? Porque ele vive inventando desculpas para não fazer o que tem que ser feito, para não acordar cedo, para não ir atrás, dos seus sonhos, dos seus objetivos. Vive inventando desculpa para não se esforçar. O preguiçoso é assim. O preguiçoso, ele vive inventando desculpa para não vir para a igreja. Por que você não foi para a igreja hoje? Porque estava chovendo. Pega o bendito do guarda-chuva que está lá no guarda-roupa e vem. Por que você não foi para a igreja hoje? Pastor, você sabe como é que são as coisas, né? Meu carro quebrou. Mas não tem ônibus não? Não é? O preguiçoso está se inventando a desculpa. Por que você não abre o seu salão de beleza aqui? Porque a rua já tem 2 salões de beleza. E daí? Deus é contigo. Onde você colocar a palma da mão e a planta do pé, você vai fazer a diferença. Por que você não ingressa na faculdade? Eu não tenho tempo. Por que você não faz o concurso? Porque é 1.040 vagas para 100 pessoas. Até para emagrecer, gente. Pode falar a verdade? Sim ou não? É ou não é? Por que você não luta para emagrecer? Porque o meu problema é genética. É retenção de líquido. Quem está entendendo aqui, levanta a mão. Então, gente, quando a pessoa quer, ela faz a diferença. Ela se levanta, ela age, ela trabalha, ela se esforça, ela subjuga o seu corpo, mas ela faz a diferença. Então, só desejar não adianta nada. Em Provérbios capítulo 6, versículo 6, olha o que está escrito aqui, Provérbios 6, 6. Salomão vai dizer assim: vai ter com a formiga preguiçoso. Ele usa a formiga como exemplo. Considera os seus caminhos e seja sábio. A formiga, não tendo ela chefe, nem oficial, nem comandante, não tem patrão a formiga. No estio prepara o seu pão, e na colheita ajunta o seu mantimento. Preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Irmão, não é para ninguém ficar cutucando ninguém com o cotovelo aí não, amém? Quando te levantarás do teu sono? Um pouco para dormir, um pouco para tosquenejar. Tosquenejar é abrir a boca de sono. Um pouco para encruzar o braço, um pouco para repousar. Assim sobrevirá a tua pobreza como um ladrão, e a sua necessidade como um homem armado. Então Salomão diz: olha a formiga, olha a formiga. Eu quero te fazer uma pergunta. Você já viu uma formiga dormindo? Você nunca viu uma formiga dormindo, né? Você já viu uma formiga encostada na parede assim, Não, quinta-feira eu fui fazer oração de libertação, deu vontade de falar, mas não falei. Eu falo, vem aqui à frente para a gente orar por libertação. Olha, irmão, eu estou repreendendo para sair o encosto, e a pessoa está encostada na parede. Diga, está amarrado em nome de Jesus? Amém, gente? Então, a gente tem que abrir os olhos para essas coisas. Se você quer chegar em algum lugar, não basta só desejar, você tem que transformar esse desejo em um objetivo. Diga, objetivo. Porque quando você tem um objetivo, nada para você. Olha para mim aqui. A primeira coisa que Deus faz na vida do ser humano é dar a ele, uma visão, um objetivo de onde ele pode chegar. Lembra de José? José era um jovem, um menino. Deus deu a ele um sonho.
E José sonhou que o sol e a lua se prostravam diante dele. Aí Deus deu o segundo sonho. E Deus mostrou para ele uma visão. Que 12 feixes de trigo se prostravam diante do feixe de trigo dele. Então o que Deus está fazendo aqui com José? Está dando para ele uma visão. Está dando para ele um alvo, um objetivo. Amém, igreja? Ele sabia que ele não seria mais um sobre a terra. Ele sabia que ele seria uma autoridade, que ele seria um homem de grande poder. Ele sabia que ele seria a cabeça. Depois que Deus deu esse objetivo para José, esse alvo para José, ele começou a lutar e trabalhar em prol desse objetivo. Glória a Deus, amados. Então, a primeira coisa que Deus faz, Ele dá para você uma visão. Ele mostra para você aonde você pode chegar. Quem quer que Deus faça isso? Diga glória a Deus. E por que Ele faz isso? Porque uma vez você sabendo aonde você quer chegar, aí então você tem motivação para lutar e alcançar o que você quer. Agora, se a pessoa não tem objetivo na vida, se a pessoa não tem uma visão do que ela deseja, se ela não tem um alvo claro daquilo que ela quer, então ela fica dando volta pelo resto da vida sem saber para onde vai. Abra comigo em Isaías capítulo 32, versículo 8, por favor. Isaías 32, versículo 8. Olha que coisa bacana que eu vou ler para você aqui. O profeta Isaías disse: amém? Isaías 32, versículo 8. Ou então é 8. Aqui é 8, né? Achou, gente? Olha só, mas o nobre projeta coisas nobres, e na sua nobreza perseverará. Ele não desiste nunca. Pode se levantar críticos, pode se levantar pessimistas, pode se levantar obstáculos, pode se levantar qualquer problema que for, que nada trava aquela pessoa. Ela segue em frente, ela tem um alvo claro, definido, ela sabe onde ela quer chegar. Pode se levantar qualquer impedimento, que ela não para, pelo contrário, ela clama ainda mais, ela se lança ainda mais, ela grita ainda mais alto, ela se dá mais. Por quê? Porque ela tem um alvo, ela tem um objetivo. Olha para mim aqui, por favor. Conta a história que um piloto de avião, ele quis sobrevoar dos Estados Unidos até a Europa, naqueles aviãozinhos que tinham hélice ainda, sabe, do passado. Aí ele olhou para a esposa e falou assim: querida, eu tenho que chegar na Europa, eu tenho que cumprir meu objetivo, eu tenho que acertar o meu alvo, eu vou conseguir fazer essa travessia. Ela falou: tá bom, meu amor, eu te apoio. Ele se preparou, colocou a roupa mais importante que ele tinha, limpou o avião, colocou óleo, cuidou do motor. Depois dele ter se preparado tanto, se despediu da esposa, das filhas, entrou no avião e partiu em direção à Europa. O alvo dele era atravessar o Oceano Atlântico, dos Estados Unidos até a Europa, sem parar. No meio do Oceano Atlântico, ele escuta um barulhinho debaixo da perna dele. Barulho assim. Quando ele olha para baixo, ele vê um rato roendo a mangueira do combustível. Na hora que ele viu o rato, ele disse: miserável rato, se esse rato me derrubar aqui, eu estou perdido. Aí ele pensou: já sei, vou voltar e vou matar esse rato. Mas se eu voltar não dá mais, porque eu já estou no meio do oceano. Até eu voltar, já era, esse rato derruba meu avião. Esse rato vai acabar com o meu sonho. Se eu largar o manche para tentar matar, eu caio também. Aí ele pensou: só tenho duas opções: orar a Deus e pedir para Ele salvar minha alma e saber que eu vou morrer, ou então fazer diferente, pegar esse manche, puxar ele para trás e subir com o meu avião o mais alto que eu puder. Porque quanto maior for a pressão atmosférica, quanto mais alto eu estiver voando, esse rato não vai aguentar e vai explodir. O que ele fez? Ele puxou o manche para trás,
mas não desistiu do seu objetivo. Ele acelerou, botou o avião para subir, ele foi para uma temperatura mais forte, ele atravessou as nuvens, ele foi para uma atmosfera ainda mais potente, ele foi subindo, 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 e o rato explodiu, meu irmão. Sabe o que Deus está mandando te dizer nessa noite? Se tem um rato no teu barco, tem um rato no teu avião, tem um ratinho na tua vida que está tentando te atrapalhar, é um problema, é uma pedra, é alguém que está ali para tentar te atrapalhar, sobe, eleva a tua fé, sobe a pressão, faça mais, ore mais, clame mais, se lance mais, porque os ratos não vão aguentar, ou eles pulam fora, ou eles explodem, mas a tua vitória vai ser certa em nome de Jesus. Diga para quem está do teu lado: aumenta a pressão, fala, voa mais alto, se lança mais, porque os ratos não vão aguentar, ou ele pula fora ou ele explode, meu irmão. Amém, igreja? Então, quem tem objetivo persevera. Repita comigo: quem tem objetivo persevera. Deus deu a Abraão uma visão. Deus disse: Abraão, olha as estrelas do céu. Depois que Abraão olhou as estrelas do céu, que ele tinha um alvo na vida, ele tinha uma visão. Deus disse para ele: é isso que eu vou te dar se você me obedecer. É para lá que eu vou te levar. A tua descendência será como as estrelas do céu. Depois disso, a jornada ficou mais fácil. Porque quando Abraão estava triste, estava enfrentando dificuldade, ele se lembrava do quê? Do objetivo dele, do alvo dele. Quando José estava triste, ele se lembrava do quê? Do alvo dele, do objetivo dele. Amado, já ficou comprovado que quando uma pessoa ela tem uma visão clara de onde ela quer chegar, ela tem 9 vezes mais chances de chegar do que uma pessoa que não tem visão. Quem aqui tem uma visão clara de onde quer chegar na vida? Diga glória a Deus. E esse é o problema de muita gente na igreja, porque a pessoa quer ter um casamento abençoado, a pessoa quer ter uma saúde abençoada, a pessoa quer ter uma vida financeira abençoada, a pessoa quer prosperar, mas ela ainda não tem uma visão clara do que ela quer, de onde ela quer chegar. Ela ainda não se decidiu. Ela quer prosperar, mas ela não tem um objetivo claro na vida de onde ela quer chegar. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Amém, gente? Você tem que colocar um alvo na tua cabeça. Eu separei aqui uma carta escrita por Bruce Lee. E olha que Bruce Lee não era homem de Deus e não tinha fé. Era só um homem determinado. Mas só para mostrar para você o que uma pessoa determinada, que tem um alvo na vida, um objetivo, é capaz de fazer. Olha só, Bruce Lee escreveu essa carta quando ele ainda não era ninguém. Não era famoso, não tinha trabalho, era uma pessoa desconhecida. Ele escreveu uma carta que era o objetivo que ele tinha para a vida dele. Ele foi lá, reconheceu essa carta, registrou ela no cartório para ela ficar guardada e chegou exatamente onde ele queria. Eu quero que você ouça, se você não estiver conseguindo ler, ou você que me ouve pelo rádio, está escrito assim, a carta está ali, 1969, eu, Bruce Lee, serei o superstar oriental mais bem pago dos Estados Unidos. Em troca, eu farei as mais emocionantes performances, sendo um ator da mais alta qualidade. A partir do ano de 1970, vou alcançar fama mundial. A partir de então, em diante, até o final de 1980, eu vou ter na minha posse 10 milhões de dólares. Vou viver do jeito que eu quiser e conseguir a harmonia interior e a alegria. Bruce Lee, 1969. Esse camarada aqui não era convertido, não tinha fé, era um homem normal, mas tinha um objetivo definido. Escreveu o que ele queria. Muito antes de 1970, esse homem já tinha muito mais do que ele queria ter. Diga para quem está do teu lado, você já anotou o teu objetivo num papel? Sim ou não, igreja? Hein? Não, né? Então começa a anotar a partir de hoje. Agora presta atenção no que eu vou te dizer. Olha para mim aqui. Eu quero que você volta comigo em 1 Coríntios, capítulo de número 9, versículo 26. Porque eu já falei de desejo e de objetivo. Agora eu quero falar de metas. E vou te mostrar qual é a diferença
entre objetivo e metas. 1 Coríntios capítulo 9. Quem achou, diga glória a Deus. Olha o que o apóstolo Paulo escreve aqui. Versículo 25. Todo atleta em tudo se domina, ou seja, em tudo se abstém. Ele não come o que ele quer. O atleta, ele não viaja para onde ele quer, ele não fica com a família. Você pode ver aí, quando começa a Copa do Mundo, que todos os jogadores de futebol vão para uma concentração. Ali não pode haver brincadeira, eles estão concentrados porque eles têm um objetivo, eles têm um alvo, eles querem acertar esse alvo. Então todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma medalha corruptível. Nós, porém, para alcançar uma medalha incorruptível. Assim corro também eu. Paulo está dizendo, eu também sou assim. Eu não sou diferente do atleta. Eu sou igual ao atleta. Eu também tenho que me dominar. Eu também tenho que me subjugar. Eu também tenho que me disciplinar. Se eu tenho um alvo definido na minha vida, eu não posso ficar passeando para onde eu quero. Eu não posso ficar conversando a hora que eu quero, eu não posso comer tudo o que eu quero. Não, se eu tenho um alvo definido na minha vida, eu não posso sair gastando meu dinheiro por aí. Se eu tenho um alvo, eu tenho que me dominar. Amém, gente? Como eu queria ter mais tempo, às vezes, para sair com sopão. Como eu queria ter mais tempo, às vezes, para estar com os obreiros. Como eu queria ter mais tempo, às vezes, para estar visitando os lares. Como eu queria ter mais tempo para fazer tanta coisa. Mas às vezes eu me tranco no gabinete e fico mais de 5, 6 horas estudando e orando e me consagrando. Porque eu tenho um objetivo. Eu quero ganhar almas. Amém, igreja? Se eu não fizer isso, se eu não extrair o melhor de mim, se eu não buscar me subjugar, me dominar, me disciplinar, se eu não buscar fazer isso para extrair o melhor de mim, eu não chego onde eu quero. Quem está compreendendo, diga glória a Deus. Quem aqui tem um alvo, diga glória a Deus. Amém, amados? Agora entenda, não adianta só você ter um alvo na vida, você tem que estabelecer metas para chegar nesse alvo. Vou te dar um exemplo claro, presta atenção. Imagina um atirador, uma pessoa que pratica tiro ao alvo. O atirador, ele mira o alvo lá naquela placa amarela. Ele aponta a arma em direção ao alvo. Normalmente é aquelas balinhas de chumbinho. Aí o que ele faz? Ele sabe que ele tem que acertar o alvo. Mas entre ele e o alvo tem uma trajetória. E ele não pode errar nessa trajetória. A bala não pode desviar nem para a direita nem para a esquerda. Então o que ele faz? Primeiro, há toda uma concentração. Ele bota o fone de ouvido. Ele estuda a velocidade do vento. Ele estuda a distância que ele está do alvo. Ele não sai atirando. Ele só atira quando ele expira. Ele não atira quando ele está respirando, porque o tórax dele, o movimento do tórax pode atrapalhar a bala. Há todo um movimento, há toda uma preparação, gente. E quando ele está 100% preparado, aí ele atira e acerta o alvo. Dentro desse cenário que eu te mostrei, olha para mim. Dentro desse cenário, o alvo é o objetivo dele. E a trajetória que a bala fez até chegar no alvo são as suas metas. Amém? O alvo é o objetivo. E a trajetória que a bala fez até chegar lá é o que, gente? São as suas metas. Diga glória a Deus. Em outras palavras, metas são as ações necessárias que você e eu temos que nos comprometer a fazer se queremos chegar no nosso alvo. Porque sem meta você não chega a lugar nenhum. Por exemplo, posso te dar um exemplo claro? Se o meu alvo é abençoar o meu casamento, então eu preciso estabelecer metas para chegar lá. Se o meu alvo é ter um casamento abençoado, eu ter um casamento feliz, um casamento abençoado, então eu tenho que entender quais são as metas diárias que eu tenho que traçar para ter um casamento abençoado. Eu tenho que mudar o jeito que eu falo com a minha esposa. Eu tenho que ser um marido mais carinhoso. Eu tenho que ser uma pessoa mais atenciosa, não é?
O que eu tenho que mudar diariamente para eu ter um casamento abençoado? Porque nada é da noite para o dia. Se o meu alvo, se o meu desejo, a minha meta é, por exemplo, me tornar um empresário, então eu tenho que saber quais são as metas que eu tenho que traçar diariamente para poder chegar lá. O que eu tenho que fazer diariamente para chegar onde eu quero? Tem pessoas que querem ser empresários e nunca nem sequer foram no Google, gente, para saber como é que abre uma empresa. Nunca conversaram com um contador para ele dizer, olha, você vai ter que tirar um CNPJ, você vai ter que fazer um cadastro, olha, você vai ter que buscar um contador, você vai ter que fazer tanta coisa. O problema é que a pessoa quer alguma coisa, mas ela não quer respeitar as metas para chegar lá. Quem entende aqui, diga glória a Deus. A pessoa quer curar, ela quer se sarar, ela quer ter uma saúde abençoada, mas ela não quer respeitar metas. Ora, se eu tenho que cortar algumas coisas, então eu vou cortar, não vou comer mais. Eu não vou comer mais. Eu não quero ficar uma pessoa saudável. Eu não quero proteger minha saúde, parar de gastar dinheiro com remédio. Então tem que respeitar essas metas. Agora, não adianta você ter alvo e não respeitar as metas que você impôs. Amém, igreja? Tudo na vida é assim, querido. Quando você coloca um alvo na tua cabeça e respeita as metas, esse alvo te empurra em direção onde você quer chegar. Agora, se você não faz nada disso, não tem como reclamar com Deus. A hemorrágica, a mulher do fluxo de sangue, ela estava há 18 anos padecendo na mão dos médicos. 18 anos. Quando não tinha mais dinheiro para gastar, quando ela estava no fundo do poço, na falência, na miséria, ela ouviu que Jesus estava lá fora. Aí ela sentiu desejo de ir até Jesus. Mas só o desejo adianta, sim ou não? Não. Então o que ela fez? Ela transformou o desejo em um objetivo. Bom, eu tenho que chegar nele. A partir daí, o que ela fez? Começou a traçar metas para chegar lá. Foi quando ela saiu de casa, sangrando, e entrou na multidão. E na multidão ela foi empurrada. Na multidão jogaram ela no chão. Na multidão ela tomou cotovelada. Mas ela também empurrou, é lógico. Ela pegou, ela entrou no lugar dos outros, empurrou, jogou gente para trás. Ela foi fazendo as metas dela serem cumpridas. Quando ela chegou perto de Jesus, ela tocou na orla da sua veste e ela foi curada na hora. Porque ela tinha objetivo e ela traçou as metas necessárias para chegar lá. Amém, igreja? Escute aqui, nada acontece por acaso. Nada cai do céu na sua mão. Nada vai vir com um anjo que vai entregar na sua mão. Não, meu querido, é você que tem que trabalhar, é você que tem que lutar, é você que tem que se esforçar. Você faz a sua parte e Deus faz a dele. Deus não vai fazer aquilo que você pode fazer. Então, se você tem um alvo, estabeleça metas, chegue lá e suba aqui para contar o testemunho, porque foi Deus que te abençoou em nome de Jesus. Para de cavar a tua cova, olha para cima e faz o que tem que ser feito, e Deus vai ser contigo e você vai fazer a diferença, meu irmão. Amém, amados? Vamos aplaudir a Jesus bem forte. Diga amém. Para encerrar, eu quero falar de duas mulheres. Duas mulheres que tinham um alvo, que estabeleceram metas e chegaram onde queriam. A primeira delas foi Esther. A Bíblia diz que um homem chamado Ramã envenenou o rei Assuero e fez o rei Assuero assinar um decreto real, mandando matar todos os judeus. O tio de Esther, um homem chamado Mardoqueu, foi até ela e falou: filha, você é a única que pode nos salvar, porque você é casada com o imperador. Esther disse: mas tio, se eu entrar lá sem ele me chamar, eu corro o risco de morrer. Ele disse: filha, você vai ter que correr esse risco, você vai ter que sacrificar. Ela disse: tudo bem, mas com uma condição: eu vou traçar as metas e vocês vão ter que obedecer. Primeiro, manda todo mundo jejuar por mim, não comer nada, nem beber nada durante 3 dias. Olha as metas. O alvo dela era quem? O imperador. Depois do jejum, a Bíblia diz que Esther colocou a roupa mais linda que ela tinha. Aquela roupa que quando o rei olhasse, ele falaria: meu Deus do céu, que gata. Cuidou do cabelo, fez uma maquiagem linda, botou perfume. Ruth e Noemi
Abre aqui, por favor. No capítulo de número 3. Olha só o exemplo de uma mulher que sabe ter objetivos e estabelecer metas para chegar onde quer. Ruth era uma mulher viúva. O esposo dela tinha morrido. Mas ela não abandonou a sua sogra. As duas se tornaram muito amigas. Então, Noemi, sogra de Ruth, olhou para Ruth e disse: minha filha, você não pode ficar solteira, você não pode ficar viúva pelo resto da vida, você tem que conseguir um esposo. E as viúvas aqui em Israel são maltratadas. Você vai acabar entrando na miséria, você vai virar uma pedinte. Sabe o que você faz? Aí a Ruth disse: o que eu faço, minha sogra? Porque ela não tinha alvo, ela não tinha objetivo, ela não tinha uma visão. Quem crê que tem muita gente que está vivendo a vida e não tem um objetivo, não tem alvo, não tem visão? Quem crê? Diga amém. A pessoa não sabe nem onde ela está, e nem sabe para onde vai. Está perdida igual cego no tiroteio, igual barata tonta. Aí a Noemi colocou uma visão dentro da Ruth. A Noemi falou assim: conhece o Boaz? Aquele bonitão, servo de Deus, fiel. Conheço o Boaz. Pois é, minha filha, o Boaz é um príncipe encantado. Tira o encantado, está amarrado. É um príncipe. Como é que eu faço, minha sogra, para me aproximar do Boaz? Olha as metas que ela vai estabelecer. Quem ainda está aí, dá um glória a Deus. Versículo 2: ora, pois, não é Boaz na companhia de cujas servas estiveste, um dos nossos parentes? Eis que esta noite a limpará a cevada na eira. O Boaz vai estar lá na eira limpando a cevada. Primeira coisa que você vai ter que fazer, Ruth, Ruth, banha-te. Toma um banhozinho. Nada mais justo, né, gente? Unge-te, perfuminho, o mais gostoso, um banhozinho e perfuminho. O irmão Elias falou aqui no curso de casais. Às vezes o irmão quer, namorar com a esposa dele, mas o camarada não toma nem um banho, meu. Tá com aquele cabelo igual um estrupício, chega em casa fedendo e não tem como, gente. Amém? Passa um perfume. Põe-te aos teus melhores vestidos. Põe o teu melhor vestido. Coloca o melhor que você tiver. O que é isso aqui, igreja? Diga, meta. Para ela chegar aonde? No seu varão não, fala do seu objetivo. Metas. Desce a eira. Porém não te deis a conhecer ao homem até que tenha acabado de comer e beber. Não vai se lançando assim não. Quando ele repousar, quando ele estiver deitado na eira, notarás o lugar em que ele se deita. Então você chegarás a ele e lhe descobrirás os pés e te deitarás. Você vai deitar perto do pé dele e ele te dirá o que deves fazer. E respondeu Ruth: tudo quanto me disseres eu farei. Amém? Sabe qual foi a consequência disso? Os dois se apaixonaram, se casaram e foram felizes. Então, querido, uma coisa é você desejar, outra coisa é você transformar o desejo em um. Mas para chegar no objetivo você tem que estabelecer diárias. Quem entendeu, diga glória a Deus. Vamos ficar de pé, por gentileza. Quero fazer uma oração por você. Coloque a mão sobre o seu coração. Feche os seus olhos. Pense em Deus, por favor. Você que ouviu essa palavra e ainda não entregou a sua vida nas mãos do Senhor Jesus, e quer entregar a vida para Ele agora. Você que diz: pastor, eu quero ter uma visão, eu quero ter
um alvo claro de onde eu quero chegar. O primeiro alvo que você deve ter é a sua salvação. Porque está escrito: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Buscai o reino em primeiro lugar e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Mas se você ainda não tem o reino dos céus como um alvo para você, se ele ainda não é o teu objetivo, é por isso que você nunca traçou metas para chegar lá. Você tem que colocar Deus em primeiro lugar. Então você que quer entregar a vida para Jesus nessa noite, você não vai se converter da noite para o dia. Você vai traçando metas até se tornar uma pessoa mudada. Você que quer fazer isso, levanta a mão direita. Tem alguém que quer entregar a vida para Jesus nessa noite? Erga a mão mais alto que você puder, que eu vou orar por você. Ou se você diz: pastor, eu estou firme com Jesus, eu estou firme aqui na presença de Deus, mas eu confesso que apesar de eu estar na igreja, espiritualmente falando, eu estou afastado. Porque às vezes a pessoa está dentro da igreja, mas está afastada, gente. É como a dracma perdida, está dentro da casa, mas está perdida. E Jesus quer te resgatar. Você que quer voltar para a casa do Pai, levanta a mão se tiver alguém. Levanta a mão que eu quero orar pela tua vida. Levanta a mão, isso, fica com a mão levantada. Você que levantou a mão, vem cá, sai do seu lugar, pode vir aqui à frente. Isso. Você que diz assim: pastor, graças a Deus eu estou firme com Jesus. Quem está firme com Deus, diga glória a Deus. Está mesmo, gente? Mas eu não tinha ainda uma visão, eu não tinha ainda uma meta, eu não tinha um objetivo. Esse é o problema de muita gente hoje em dia. A pessoa quer prosperar, mas não tem uma visão clara de onde ela quer chegar. Quer ser feliz, mas não tem uma visão clara de onde ela quer chegar. A pessoa quer mudar de vida, mas ela não tem uma visão clara de onde ela quer chegar. Como que Deus vai mudar a sua vida se você não sabe nem para onde você quer ir? Jesus olhou para o Bartimeu e falou: o que queres que eu te faça? Ah, pastor, por que Jesus não disse logo: você quer ser curado? Não, porque Jesus quer saber qual é o seu alvo, qual é o seu objetivo. Ah, mas ele não era cego, o que ele queria era ver. Não, ele podia muito bem dizer: ah, disseram que o Senhor é rei, então eu quero uma esmolinha maior. O que queres que eu te faça? Ah, me dá uma esmola maior, o Senhor é rei, o Senhor deve ter mais dinheiro. Sim ou não? Mas não, o que queres que eu te faça? Eu quero ver. Eu quero ver, Senhor, eu quero ver. E quanto mais mandavam ele calar a boca, mais alto ele gritava. Quanto mais tentavam travar ele, mais subia o nível da sua fé. Lembra da história do avião? Porque a fé faz isso. A fé faz você trazer um clamor de dentro da tua alma, um clamor que não respeita, um clamor que não tem educação, um clamor que é corajoso, um clamor que faz a diferença, gente, que não respeita limites humanos. Amém, amados? Então se você diz: pastor, eu preciso ter um alvo, eu preciso ter um objetivo, eu ainda não tenho. Ou você que já tem um objetivo, mas não está conseguindo traçar as metas para chegar lá e cumpri-las, sai do seu lugar e vem aqui à frente, que eu quero orar por você também. Vem, vem, diga glória a Deus. Vem, 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 aqui mesmo com a mão sobre o seu coração. A igreja, estende as mãos para cá, por favor. E você que está aqui, diga assim: meu Deus e meu Pai, eu ouvi essa palavra e eu entendi que há uma grande diferença entre desejar, entre ter um objetivo e ter metas. Me ajuda nessa noite, Pai, primeiramente a ter um objetivo claro na minha vida, de onde eu quero chegar com o Senhor. E me ajude também a estabelecer as metas diárias que eu precisarei cumprir para chegar lá. A primeira coisa que eu te peço é que escreva o meu nome no livro da vida, pois o Senhor Jesus é o meu Senhor e Salvador. Me ajuda, Pai, me ajuda, em nome de Jesus. É o que eu te peço e te agradeço. Amém, Senhor.